Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros, localizarem as videoaulas com maior facilidade, ajuda bastante, não custa nada. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, são 8h23 da manhã de domingo, já acordei um pouco mais cedo, vamos aí fazer umas videoaulas antes do pessoal acordar e começar a fazer barulho, né? Por isso até eu tô falando um pouquinho mais baixo aí, como vocês veem, né? Sempre fazendo vídeo na cozinha, de madrugada ou de manhã, e o tom acaba ficando um pouco mais baixo para não acordar a família. Mas o importante, pessoal, é darmos continuidade nos nossos estudos aí antes que as provas cheguem, né? E nós vamos aqui para a nossa 10ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, que trata do conhecimento de mundo. A gente vai dar continuidade aí, onde a gente parou, né, que era a parte de conteúdos, né? Então a gente vai continuar com conteúdos da música, né, na instituição da educação infantil, parte de conteúdos, né? O fazer musical. Então vamos lá. O fazer musical é uma forma de comunicação e expressão que acontece por meio da improvisação, né, da composição e também da interpretação. Então o fazer musical, pessoal, é uma forma de comunicação e expressão aí a se trabalhar, né, que acontece aí por meio da improvisação, do improviso, aquela coisa feita de última hora ali, né, da composição, ou seja, da criação, né, de música pelas próprias crianças ali, e também da interpretação, ou seja, da dança, né, dos gestos ali, das palavras que são usadas. Improvisar é criar instantaneamente, orientando-se por alguns critérios pré-definidos, mas com grande margem de realizações aleatórias não determinadas. Então, quando você vai improvisar alguma coisa ali, você vai usar alguns critérios que já existem, né, pré-definidos, como se fosse assim um esqueleto, né, uma armação para dar uma base para o que você vai fazer. Mas, necessariamente, é como que eu posso dizer, você pega assim a carcaça de um carro, né, você tem a carcaça de um carro para ter a base ali, né, os eixos e as rodas. Mas você vai construir a carroceria que você quer, vai pintar da cor que você quer, vai colocar os bancos da cor que você quer, mais ou menos isso. Então a improvisação ela trata disso, né? Você vai ter uma base, mas vai fazer da forma que você acha melhor. Compor é criar a partir de estruturas fixas e determinadas, né? Interpretar é executar uma composição contando com a participação expressiva do intérprete, né? Então compor aí é você criar, né, uma estrutura fixa, né? Uma música, uma letra. E interpretar é você executar o que? A ação expressiva do intérprete, ou seja, assim, a forma como canta, como gesticula, como passa a emoção daquela música para as pessoas. Nessa faixa etária das crianças, a improvisação ela se constitui numa das formas de atividade criativa. Tá? Os jogos de improvisação, eles são ações intencionais que possibilitam o exercício criativo de situações musicais e o desenvolvimento da comunicação por meio dessa linguagem. As crianças de 4 a 6 anos, elas já conseguem compor ali pequenas canções, porque elas já são um pouco maiores, né? Então elas conseguem compor, mesmo até porque a criança muitas vezes ela usa composição musical através das suas brincadeiras, né? Às vezes ela está brincando e está cantando ali, ela está contando a brincadeira dela em forma de canção, então não necessariamente ela compõe uma canção. Gente, esse tema é bem técnico mesmo, não tem muito o que explicar, tá? Então eu estou meio que fazendo uma leitura e tentando facilitar melhor para vocês. Mas é uma coisa muito técnica, não tem muito valor assim para a prova, a gente está fazendo aqui porque está no referencial, a gente vai passar. Mas não se preocupe que não é uma coisa que vocês precisam, nossa, eu tenho que conhecer tudo disso, da parte musical. Com os instrumentos musicais, ainda é difícil criar estruturas definidas. E as criações musicais das crianças, né, geralmente situam-se entre a improvisação e a composição. Ou seja, a criança cria uma estrutura que, no entanto, sofre variações e alterações a cada nova interpretação. Então, assim, claro, a criança ela não é um Mozart da vida, né? Então, ela não vai assim, tipo, vou compor uma música e toda vez que eu for tocar essa música vai estar igual. Não, gente, ela vai bater o instrumento de uma forma diferente cada vez e... Cara, para ela tá tocando a mesma música, porque ela não tem ainda aquela coisa de decorar, de criar um ritmo próprio. Por esse motivo, né, ela sempre vai estar trabalhando com improviso, ou seja, vai estar batendo ali os tamborzinhos, tocando o instrumento do jeito que ela achar que deve, cada vez, a cada interpretação vai ser aí de uma forma diferente. Imitando os sons vocais, corporais. Nossa, eu tô espirrando pra caramba aqui agora, né? Toda hora eu tô pausando o vídeo pra dar um espirro.
imitando sons vocais, corporais ou produzidos aí por instrumentos musicais, as crianças elas se preparam para interpretar, né? Quando então imitam expressivamente. Então as crianças elas escutam uma música e elas querem reproduzir aquela música. Então elas vão usar instrumentos ali, sons, gestos corporais, né? Diversas coisas aí para interpretar aquela música. Elas vão fazer isso por meio da imitação. Agora a gente vai falar aqui das crianças de 0 a 3 anos, tá? Então nós vamos falar do fazer musical para crianças aí de 0 a 3 anos, que corresponde à creche, né? 0 a 3 anos, creche. Nós temos aqui 3 tópicos, né? Exploração, expressão e produção do silêncio e de sons com a voz, o corpo, o entorno e materiais sonoros diversos. Então assim, fazer musical para as crianças de 0 a 3 anos. A exploração, a expressão e a produção aí do silêncio e também de sons com a voz, com o corpo, né, com gestos, com materiais ali sonoros que estiver perto dela. Segundo aqui, interpretação de músicas e canções diversas, né? A criança com aqueles balbúcios dela ali, ela vai interpretar canções diversas ali, músicas de acordo com o limite dela. E terceiro, a participação em brincadeiras e jogos cantados e rítmicos, né? Então o professor com a creche, mais uma vez eu vou dar mais um exemplo, né? Vai brincar ali com os bebês, né? Bate, palminha, bate, sempre aquelas musiquinhas bobinhas mesmo, que são próprias para a faixa etária de cada criança, tá? Para que a criança vá evoluindo ali gradativamente, sem estar forçando nada ali, sem estar obrigando a criança a se apropriar de um saber que não é próprio da idade dela, tá? Que ela não tem maturidade ainda. As orientações didáticas para a criança de 0 a 3 anos. No primeiro ano de vida, a prática musical ela poderá ocorrer por meio de atividades lúdicas. O professor estará contribuindo para o desenvolvimento da percepção e atenção dos bebês, quando canta para eles. Produzem sons vocais diversos por meio da imitação de vozes de animais, ruídos, né? Ou sons corporais, como palmas batidas nas pernas, os pés, embala-os e dança com eles. Então, quando o professor brinca com as crianças, canta musiquinhas, bate palminha, bate na perna, bate o pé, né, imita animais, né, cachorro, gato, dinossauro, ele vai contribuindo aí para o desenvolvimento da percepção e atenção dos bebês quanto ao conhecimento musical. As canções de ninar tradicionais, os brinquedos cantados e rítmicos, as rodas e cirandas, né, os jogos com movimentos, as brincadeiras com palmas e gestos sonoros corporais, assim como outras produções aí do acervo cultural infantil, podem estar presentes e devem se constituir em conteúdos de trabalho. Então, gente, tudo que é musiquinha que você conhecer, que pode ser trabalhado na forma pedagógica ali, é importante você trabalhar isso com as crianças para que isso aí comece a fazer parte do acervo, aumente o acervo cultural das crianças na parte musical. Isso pode favorecer a interação e resposta dos bebês, seja por meio da imitação ou da criação vocal, né, do gesto corporal ou da exploração sensório-motora de materiais sonoros, como objetos do cotidiano, brinquedos sonoros, instrumentos, por aí afora. Então, assim, e esse tipo de coisa ele pode favorecer a interação e a resposta dos bebês, seja por modo de imitação, a criança vê e ela imita, seja por balbúcios, né, da voz ali, seja por gestos corporais ou contatos com objetos, né, sonoros ali, tipo batendo alguma coisa, tá bom? É muito importante brincar, dançar e cantar com as crianças, levando em conta as suas necessidades de contato corporal e vínculos afetivos. Então, gente, creche trabalha muito com musiquinha, com cantar, com dançar, com gesticular, tá? Deve-se cuidar para que os jogos e brinquedos não estimulem a imitação gestual, mecânica e estereotipada, que muitas vezes se apresenta como modelo às crianças. Então a gente deve evitar jogos e brinquedos aí, por exemplo, né? Eu já dei um exemplo positivo, agora eu vou dar um exemplo negativo. Pianinho lá que tinha o seu Lobato, né? Era um pianinho que tinha o seu Lobato, tinha os bichinhos. Então, assim, conforme a musiquinha ia cantando, você tinha que apertar o bichinho certo ali, né? A vaquinha, né, tava, aí você tinha que apertar a vaquinha para ela fazer mu, ou o gatinho. Então, não é legal você ter esses brinquedos assim que estimulem uma imitação gestual mecânica, né? Uma coisa assim que, ó, agora é hora de você fazer isso, agora é hora de você fazer aquilo, tá?
Por quê? Porque assim a criança ela não vai criar autonomia. Ela tem que apertar conforme ela acha que é, né? Você não pode também ficar assim, olha, agora é o gatinho, agora é o cachorro. É legal fazer isso uma hora ou outra para que a criança ela vá se apropriando ali, diferenciando os animais. Mas você não pode estar trabalhando com isso de uma forma constante, ali, mecanizada, tá? Direcionando a criança para as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu gosto muito de videogame e os jogos antigos de videogame, antigos assim, dos anos 90 para cá, tem muito aquela coisa assim, ó, você passa uma fase do jogo para poder, né, evoluir. Passou aquela fase, você vai evoluir para a próxima, vai evoluir para a próxima. Não tem como você pular para a última fase, né? E isso aí, gente, é legal. Só que também tem uma parte que é muito chata. Por quê? Porque às vezes você cata uma fase difícil ali que você não consegue passar ela, e aí você não pode continuar o jogo. E muitas vezes a gente desistia de jogar, né, um jogo bacana. Por quê? Porque não conseguia passar uma determinada fase, sendo que as próximas fases eram até mais fáceis que aquela. E isso é muito ruim. Aí, agora, dos últimos 5 anos para cá, começou a trabalhar um outro formato de jogo que já existia lá nos anos 80, que era o RPG, que é um formato de jogo livre, né? Eles te dão um mapa e você pode explorar aquele mapa assim, ó, pode ir para lá, pode ir para lá, pode ir para lá. Então, de repente você tá ali, ó, precisa passar uma fase, uma missão ali, e você não está conseguindo, você está esquentando a cabeça, você larga aquilo e vai fazer outra missão. E aí você vai lá, faz, onde se diverte. Aí, na mesma hora ou em algum outro momento, você pode voltar naquela fase com a cabeça mais fresca e você consegue passar. Mas aquela hora ali você está tão nervoso, está irritado, tal, você vai ficar ali 10 horas e não vai passar aquela fase. Então isso começou a ser legal nos jogos de videogame, porque você não tem aquela obrigação de passar uma fase para progredir no jogo. Ah, não consegue passar ela? Vai fazer outra coisa. Né? Tem um monte de coisinha para você fazer no jogo. Aí depois você volta lá, pum, e passa aquela fase. Quando os jogos antigos, não, o que eles faziam? Ó, quando você não passar essa fase, você não vai progredir. E o que acontecia? A gente abandonava o jogo. E isso é o que acontece, por exemplo, com essa coisa conceitual que na sala de aula, que você chega e fala assim, ó, enquanto você não fizer essa lição, a gente não vai mudar para outra. Enquanto não conseguir fazer isso, a gente não muda para outro tema. E isso aí acaba mecanizando demais a educação, porque a criança muitas vezes ela não está preparada para aquilo ali. Então você dá uma outra atividade, abre o leque, busca novas coisas ali, a criança vai se manter entretida, vai se manter alegre, ela vai evoluir em outros pontos. Quando você voltar para aquilo ali, ela já está mais madura, né, ela está mais calma, aí ela consegue progredir. Agora, se você bater o martelo e falar, ó, enquanto não sair daqui, a gente não vai mudar como fala? De tema, a criança ela não vai progredir nem ali e nem em outro tema. Tá? Então, por isso que é muito ruim essa questão do estereótipo da mecanização da educação. Tá? Por isso que é bom a gente trabalhar de uma forma livre, não ter uma sequência de conteúdos. Mas assim, por exemplo, você vai trabalhar fruta, depois você vai trabalhar verdura. Você está vendo que o tema das frutas ali ficou meio cansativo para as crianças? Você vai enfiar verdura mesmo no tema deles a semana que vem? Não, larga a verdura para lá. Vamos trabalhar o dia do trabalho, veículos meios de transporte, coisas mais legais, depois a gente volta lá nas verduras, né? Ah, mas é que eu queria trabalhar toda a parte da alimentação primeiro. Você quer, mas será que a criança quer? Então, por isso que é importante você ter esse leque aberto e não ter uma ordem para trabalhar as temáticas, porque se você trabalha essa ordem sistemática muito à risca, você mecaniza demais o ensino-aprendizagem, e aí acaba prejudicando as crianças ao invés de ajudá-las, tá? O canto desempenha um papel de grande importância na educação musical infantil, pois integra melodia, ritmo e frequentemente harmonia, sendo excelente meio para o desenvolvimento da audição também, né? Então a criança ela vai desenvolver melhor a sua audição através do canto ali, né? Vai começar a trabalhar a harmonia, melodia, ritmo. Inclusive, a primeira aula da música que a gente fez, eu falei, né? Como eu sou professor de música, eu coloquei lá, vou falar até de novo aqui para quem quiser anotar, de repente perdeu aí a aula. A definição de música. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som, através do som. Através do som, a música é uma arte que ela tem o poder ali de manifestar os diversos afetos da nossa alma, os diversos sentimentos, né, da nossa alma. Então a música, ela é dividida inclusive foi isso que eu acabei falando na primeira aula. A música é dividida em 3 partes, né? Harmonia, melodia e ritmo. Tá? São as 3 partes aí em que se divide a música. E à medida que você vai trabalhando o canto com as crianças, elas vão se apropriando da harmonia, da melodia e do ritmo. Quando cantam, as crianças imitam o que ouvem, e assim elas desenvolvem condições necessárias à elaboração do repertório de informações que posteriormente lhes permitirá criar e se comunicar por intermédio dessa linguagem.
Pessoas lindas, vocês vão ver que agora tá dando uma chiadinha, eu tive que sair aqui, ligar o ventilador, porque como eu isolo todas as portas embaixo, janela, para não fazer barulho, acaba a cozinha ficando muito quente. Então mesmo sendo de manhã, né, o tempo chuvoso, mas isso acaba ficando muito abafado aqui. Então eu tive que ligar o ventilador, tá chiando um pouquinho, mas faz uma forcinha aí que vocês conseguem pegar a aula, tá bom? Não dá também o professor desmaiar aqui no meio da aula, então peço perdão, tive que ligar o ventilador, não teve jeito, tá? Aqui a gente falou que quando as crianças cantam, elas imitam o que ouvem e assim gradativamente elas acabam desenvolvendo condições necessárias para aumentar, né, para elaborar o seu repertório aí, podendo fazer uso aí no futuro de uma forma de se comunicar por intermédio dessa linguagem aí, que é a linguagem musical. É importante apresentar às crianças canções do cancioneiro popular infantil, da música popular brasileira, entre outras, né, que possam ser cantadas sem esforço vocal, também para que os textos sejam adequados à sua compreensão, né? Então, assim, é muito importante a gente apresentar aí cancioneiros, né, populares para as crianças, músicas populares brasileiras, que não precise forçar muito a voz da criança, né? Porque você vai dar um Zezé de Camargo lá dos anos 90 para as crianças, meu, puta merda, você vai estourar a garganta das crianças, né? Olha, vai cantar agora igual a Axl Rose, meu, lá em cima, lá igual o Bon Jovi, ó, vai puxar a garganta lá em cima. Gente, não pode, né, gente? Você tem, inclusive, olha só, foram 3 pessoas que eu mencionei, né, o Zezé de Camargo, o Axl Rose e o Bon Jovi, que os 3 estão sem vozes hoje, praticamente, de tanto que eles forçaram o seu timbre vocal aí no começo das carreiras. Hoje você vê que os 3, você vai, o último show que o Bon Jovi fez aqui no Brasil, meu, o cara praticamente mandava solo nas músicas, deixava o público cantar, porque ele não dava mais para fazer. Se eu não me engano, foi no ano passado, 2019, que ele veio pra cá. Gente, ele já não conseguia mais cantar nada, né? Primeiro pela idade, segundo porque o cara forçou tanto a voz quando era jovem, né? Então, procurar trabalhar com as crianças assim, músicas populares, fáceis, que façam parte da nossa cultura, que sejam de fácil compreensão e que não precise forçar tanto a parte vocal aí das crianças. Letras muito complexas, que exigem muita atenção das crianças para a interpretação, acabam por comprometer a realização musical. Então você vai dar, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo para brincar, né? Faroeste Caboclo, né, gente? Uma música de quase 10 minutos de duração, se não mais, né? Que conta uma história inteira e não tem uma repetição, não tem nada. Então a criança não vai conseguir decorar aquilo, logo você está comprometendo a realização musical, porque a criança não vai conseguir decorar a letra e fazer uma boa apresentação, talvez não consiga fazer apresentação nenhuma. Então tem que trabalhar letras simples, letras curtas, repetitivas, para que a criança ela possa sentir que ela está evoluindo. O mesmo acontece quando se associa o cantar ao excesso de gestos marcados pelo professor, que fazem com que as crianças parem de cantar para realizá-los, contrariando a sua tendência natural de integrar a expressão musical e corporal. Então, assim, gente, aqueles professores que adoram criar coreografias fantásticas, que gira e mexe o braço e faz as estrelinhas e vira para lá e vira para cá e levanta a perna a criança, ela não vai conseguir cantar e dançar. Sabem que eu sou professor de música, gente, sou saxofonista, e o saxofone é um instrumento complicadíssimo de aprender, né? Não é fácil, não é tão fácil assim. E o violão é um instrumento extremamente fácil, e eu não consigo aprender violão. Já tentei aprender violão diversas vezes na minha vida, eu não consigo aprender. Por quê? Porque o violão, por exemplo, ele consiste muito em tocar e cantar, e eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. A mesma coisa, eu cheguei a fazer aulas de órgão, minha avó tinha um órgão, né? Fui criado no seio evangélico aí a vida toda, e assim, gente, eu não conseguia fazer a clave de sol aqui e a clave de fá aqui, ó, para dar aqueles arranjos. Eu só tocava aqui, e mesmo quando eu ia tocar com as duas mãos, eu tocava com uma mão em cima da outra, usando a mesma escala para as duas vozes que eu estava utilizando. Eu não conseguia abrir a mão, eu sentia muita dificuldade. Então, assim, a mesma coisa, quando você vai tocar um violão, você toca e canta. Então, eu não consigo prestar atenção na minha voz, no que eu estou cantando e no que eu estou tocando. Eu me atrapalho, e tem gente que faz isso com o pé nas costas. E vocês veem, eu tenho toda uma teoria musical embasada, né? E mesmo assim, chega na prática lá, eu não consigo fazer. Então, a criança, ela também não vai conseguir cantar e dançar, principalmente se for uma coisa, pelo amor de Deus, né? Quando a criança está cantando, ela faz os gestos dela, ela faz a dança dela e se concentra no que está cantando, e o corpo vai sozinho. Se o professor começar a inventar coreografias fantásticas, a criança ela fica tão preocupada em conseguir realizar aquelas coreografias
que ela para de cantar, porque ela não consegue acompanhar os dois. Tá? Então, por isso, tem que deixar a criança dançar do jeito que ela quer, e não ficar, ai, não vai ser tão bonitinha, as mamães vendo, ai, todo mundo colocando a mão no coraçãozinho assim, todo mundo fazendo assim com as estrelinhas. Meu, é lindo pra você, é lindo pras mães, pra criança não tem significado nenhum. Gente, tem que ter significado pras crianças. Outra coisa que eu acabo brigando muito com as professoras que eu dou aula, porque, cara, tudo que eu faço tem a mão das crianças. Tudo que eu faço. Aí, o ano passado, as professoras inventaram lá, de, por exemplo, fazer umas latas, pegava lata de Nescau, né, de leite em pó, aí, leite ninho, pegava as latas, aí encapava a lata linda, maravilhosa ali com EVA, né, fazendo um monte de enfeitinho, docinhos e um monte de putaria lá. E aí falou assim, ó, a gente pode pegar, né, colocar uma lembrancinha dentro e tal. Aí eu tive ideia, eu falei, ó, tem muito lápis de cor na escola, né? Eu vou cortar esses lápis de cor com serrote, aponto eles, aí vai ficar conjuntinhos assim, pequenininhos. Aí eu catei lá um livro de história em quadrinhos da Turma da Mônica, que acho que era João e Maria, tal, da Turma da Mônica, fui lá, imprimi, fiz os negócios tudo. Gente, aí o que eu fiz? Só que ao invés de eu colocar os EVAs nas latinhas, eu fui lá e peguei um desenho ao estilo Romero Brito. Então formatei, coloquei mais ou menos na altura da lata. E aí eu dei para eles pintarem. Então eles pintaram e tal. Depois eu fui lá com o estilete, eu cortei, porque minhas crianças são muito pequenas, colei e passei um contact em cima. E aquilo ali, as crianças ficaram assim, sabe, lindas, ficou lindas as latinhas. E as mães, nossa, mas olha, mamãe, foi eu que pintei. Agora as outras professoras, meu, a lata delas, pelo amor de Deus, dava para vender a lata delas. Porque eram umas coisas assim, sabe, com EVA, com coisinha, tudo. Gente, chegou no dia de entregar, nós ficamos mais de um mês fazendo aquilo. No dia de entregar, eu tava com meus kits todos prontos. As professoras não tinham apontado os lapisinhos, eu tinha cortado o lápis para todo mundo. As professoras não tinham apontado os lápis, não tinham recortado e grampeado as histórias em quadrinhos para colocar ali dentro, para eles pintarem. Não tinham terminado as latinhas, por quê? Porque quiseram fazer uma coisa tão fantástica, e eu digo para vocês, mas a lata delas ficou bem mais bonita que a sua, professor. Sim, só que tinha a mão da criança ali? Não. A criança não podia fazer nada na lata, né? A não ser pintar o desenho. E eu fui lá, pintei e decorei com a pintura deles. Então assim, gente, tudo tem que ter a mão da criança. Você não pode a gente ficar fazendo coisas maravilhosas, mas que tenha só a mão do professor, né? Máscaras de carnaval, máscaras de Halloween ou de qualquer coisa que a gente trabalhe. Essa questão, máscara, gente, você tem que fazer a máscara lá de cartolina, dá pra eles pintar e depois recorta. As crianças maiores recortam, mas as menores a gente corta pra elas. Não, as professoras vão lá, manda comprar TNT com purpurina, aquelas coisas assim. Glitter, né? Acho que é glitter, né? TNT com glitter, aquela coisa toda. Fica linda as máscaras, gente. Mas tem a mão da criança? Então que valor que tem? A criança precisa saber que ela produziu aquela máscara, que ela fez aquela lembrancinha, entende? Você não pode ficar fazendo coisas assim. E a dança é a mesma coisa. Quando você vai trabalhar com música, com uma apresentação, aí você vai lá e cria uma coreografia linda, maravilhosa, e põe a musiquinha lá, e linda e maravilhosa, tudo é lindo, as mães ficam loucas, mas a criança, ela tá... Gente, me perdoa, vou falar uma palavra feia aqui, não é palavrão, mas é uma palavra feia. A criança tá cagando pra aquilo ali, gente, me perdoa. Ela não tá nem sabendo o que tá acontecendo ali, ela tá se sentindo um macaco de circo, sabe? Balagandando pra lá e pra cá, e ela fica com essa expressão que eu tô aqui assim, ó. Pra ela não tá curtindo nada, porque ela tá fazendo uma coisa que as pessoas querem. Agora, se você falar assim, olha, as crianças do professor Super Malva vão apresentar uma dança, aí você vai ver, aí a coisa é feia, gente. Cada um dançando um jeito, sem sacudir, fazendo assim, fazer assim. Mas o importante é eles estarem se divertindo. Se as mães estão achando que não está coreografado, se o professor está achando que está fora de compasso, o importante é que eles estão curtindo muito. E eles vão chegar no final da apresentação e falar, mãe, você viu eu dançando, mãe? E a mãe vai olhar assim e falar, era lindo, filha, a sua dança. Mas a criança sentiu o que ela estava apresentando, diferente da gente criar essas coreografias. Por isso que a gente não pode aí, né, ficar marcando gestos, né, criando essas coreografias aí mecanizadas, de modo a achar que a gente vai fazer uma mega apresentação, quando na verdade para a criança não tem significado nenhum, e é somente para a criança que isso tem que ter significado, principalmente para ela. A gente vai fechar essa aula, gente, com o último parágrafo aqui, vamos ver o que ele fala. São importantes as situações nas quais se ofereçam instrumentos musicais e objetos sonoros para que as crianças possam explorá-los. Imitar gestos motores que observam, percebendo as possibilidades sonoras resultantes, né? Então, assim, é muito importante a gente criar situações aí que a criança possa
lidar, né, manusear objetos, instrumentos, objetos sonoros, para que ela possa, para que ela possa desenvolver a sua capacidade musical, a sua capacidade de ritmo, né, a sua capacidade de som ali, do tipo, olha, vamos fazer uma banda, vamos, olha, eu tenho aqui o chocalho, olha, eu tenho a bateria, e a bateria ali é qualquer coisa, né, que está fazendo barulho. Então é muito importante propiciar esses momentos para que a criança ela possa ir aumentando ali, ampliando a sua gama de conhecimentos na parte musical, construindo ali a questão do ritmo, da harmonia, da melodia, tá? Então precisa propiciar esses momentos para a criança. A gente vai falar agora sobre a criança de 4 a 6 anos, a gente estava falando aqui sobre a criança de 0 a 3, vamos falar sobre a criança de 4 a 6 anos, mas vamos fazer isso aí na próxima aula, aqui já está com 25 minutos, e aí a gente já vai falar disso e também das orientações didáticas aí para as crianças de 4 a 6 anos, tá bom? Não esqueçam de curtir, pessoal, de se inscrever, de dar aquela curtida, tá? Bons estudos e até a próxima aula.